Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais um TinaCast. Nós estamos hoje estudando a 7ª lição e esse é o seu 6º programa. Então seja muito bem-vindo. Hoje com um convidado muito especial, o pastor Sérgio. Seja muito bem-vindo, pastor. Valeu, Gustavo. É um prazer estar com vocês aqui. Um grande abraço aí para todos que estão ligadinhos aqui no TinaCast. É isso aí. E hoje a gente vai ter um episódio maravilhoso. Tem dica do quiz. Temos palavra-chave da semana, que o pastor já vai lançar daqui a pouco, mas fica por aí, porque nós vamos falar sobre a ira. E a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes, né, pastor? Que toda lição a gente olha, fica curioso e fala assim, cara, será que daqui a pouco ela vai estar rodeando? Mas a lição Metanoia até então, né, pastor? Ela vem trazendo cada dia um assunto novo. E esse assunto é um assunto bem pontual para a gente estar discutindo por agora. Justamente, Gustavo, essa lição está surpreendendo. Normalmente tem algumas, né, que você começa a estudar e aí o tema parece que não vai evoluir. Esse aqui tem evoluído e assim, eu estou até me segurando, comentei contigo, né, para não avançar antes da hora, não pegar spoiler daquilo que vem lá na frente. Uma coisa de cada vez, né? Sendo surpreendido a cada dia, mas o tema de fato é extraordinário, maravilhoso desse tema. E quanto conhecimento está nos trazendo, a gente poder compartilhar com as pessoas que precisam tanto e nós mesmos, né? Sim, show de bola. Eu sempre falo assim que quem mais aprende é quem pega para ensinar. A gente acaba aprendendo muito quando está na posição de professor. E a lição dessa semana está falando sobre acalmar a ira, ou acalmando a ira. Nós temos um texto base lá em Tiago 1, 19 e 21. E eu vou pedir para os nossos editores magicamente agora colocar a tirinha aí na tela para você ver. Pastor, suas primeiras impressões aí quando olhou a tirinha da nossa semana? Então, eu até escrevi aqui, né, para a gente ver se estaria certo, porque eu também tenho que me segurar sempre que eu vejo a tirinha, o tema, porque eu já fico querendo ler o que vem depois. Avançar. Mas aí eu falo, não, vou pastor ansioso, o pastor está ansioso. Tô precisando muito dessa lição, né? Eu falei, vou me segurar aqui, vou responder para saber se eu estava no caminho certo, né? E de fato, é como aprender a controlar ou a vencer a ira ou as nossas emoções que às vezes ficam afloradas, né, diante de situações adversas ali que desestabilizam a gente emocionalmente. Aqui a nossa tirinha ela traz assim, casa de construção e reforma, Espírito Santo. Já uma dica para quem é construtor e quiser, né? E aí então começa um diálogo, né, entre o comprador e o vendedor e a moça pergunta, e aí, você trouxe a planta? E ele fala assim, eu vim buscar o material encomendado. E quando ele mostra a planta, a gente tem aquele bichinho, né, da ira. Sim, está aqui, ela. Um momento, por favor. Seu pedido só com o Senhor e o Espírito Santo. E realmente é o Espírito Santo quem vai ajudar a mudar algumas coisas que a gente vem falando no decorrer da lição, que existem as coisas espirituais e as emocionais. As espirituais, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, e as emocionais a gente vai atrás de um profissional. E aqui é justamente uma ajuda espiritual, porque a ira ela é um tema muito forte e a lição ela já começa lançando de cara, falando sobre uma pandemia de ira. Há um tempo atrás, pelo menos uns 5, 6 anos atrás, a palavra pandemia não era tão comum, né? Era mais comum até epidemia. Mas quando a gente começou a entender o conceito de pandemia, a gente pode dizer que sim, existe uma pandemia da ira instalada hoje, pastor? Literalmente esse tema viralizou, né? Assim, viralizou, o tema da pandemia. E sim, quanto mais o tempo avança, nós ficamos assim, às vezes tão imersos numa vida, muitas vezes, ali no mundo digital, às vezes são tantas as influências externas também que nós acabamos vivendo, o nosso excesso de exposição a telas, às redes sociais, e isso acaba aflorando muito assim as nossas emoções latentes, e a gente fica um pouquinho, até nessa onda, né, de um certo grau de ansiedade. Sim. E aí de descontrole emocional muitas vezes. E na sociedade de hoje, principalmente quando a gente olha nas redes sociais, né, a gente percebe que tem muito aquela indústria ali dos haters, né, do cancelamento, aquela coisa toda. E as pessoas às vezes expressam ali uma espécie de explosão de ira. E o nosso contexto bíblico até colocou, né, que às vezes tem pessoas que têm ódio de muitas coisas, né, e começa ali a direcionar o seu ódio, disseminar o seu ódio para tantos lugares. E aí tem gente que tem ódio até de quem tem ódio, né? Eu odeio quem odeia. Exatamente. E assim, querendo ou não, a gente está falando sobre um ponto que atinge todo mundo, que é a falta, às vezes, de paciência, que ela acaba produzindo essa ira.
A gente tem um mundo ali onde a gente anseia por muita coisa, a gente se frustra por não conseguir algumas coisas, às vezes nessa frustração a gente acaba ficando irritado por qualquer coisa, às vezes um cabo atravessou errado na sua frente, você já quer buzinar, gritar e não sei o que e tal. E assim, a lição ela vem trazendo formas que a gente possa aprender a lidar com a ira. Porque de todo modo, na Bíblia está escrito assim, irei, mas não pequeis. Né? É até difícil entender isso, né? Como que alguém vai ficar irado e não vai pecar? Porque normalmente pra gente, assim, a ira, nós fazemos muitas vezes uma explosão de raiva. É algo até meio que irracional, né? Você sai do seu controle emocional ali, você estoura com quem está do seu lado, e às vezes tem gente que tem uma crise tão forte que para ele não importa quem está do lado, ele simplesmente expressa toda a sua raiva, fala o que não queria, do jeito que vier mesmo na mente ali, e depois tem que colher as consequências, o que é pior. Sim. E quando nós olhamos para a ira, e principalmente a vemos assim como essa explosão de raiva, como entender que isso, um estado de ira, não é pecado? Isso é pecado. Porque a gente vai conhecer um pouquinho sobre o pecado, né? Parece que está muito relacionado, e aí a gente não consegue, parece que separar as coisas. Sim, ela se junta um pouco ali, mas na verdade eu vejo que está mais sobre o quanto a gente tem o domínio ou não sobre algo. Porque, por exemplo, é comum que eu olhe para determinada situação e não concorde. A gente tem aquele ditado que fala assim, Deus ama o pecado, mas odeia o pecador. Então eu vejo que a ira seria mais ou menos isso. É o inverso, não? Deus ama o pecador e odeia o pecado. Isso, ainda bem que o pastor... Isso. E eu acho que é mais ou menos isso. É a gente conseguir fazer isso para não pecar. Tipo assim, a ação me dá uma ira gigante, mas eu não vou explodir com você. Sair do controle, sair do controle, exatamente. E aí até quando voltamos lá bem no início da lição, nós entendemos que nós somos um projeto em construção ainda. Sim. E aí é onde entra o papel do Espírito Santo, que é aquele que vai nos ajudar a controlar essas emoções e colocar limite, para que a ira não se transforme de fato em talvez uma atitude, que a atitude sim vai ser pecaminosa. O fato de ficar irado em si, principalmente assim, nós não ficamos irados só com coisas que nos incomodam de forma mais direta, né? Mas também podemos ficar irados com coisas com o mal, por exemplo, com coisas erradas, com a injustiça, com a corrupção, com todas essas coisas. Não é verdade? Isso é um fato. Só que olha só, a revista é uma revista diferente aqui, ó. All Tributes of Anger, a Tiga. Lê aí, filho, no final do seu domingo você vai entender que revista é essa. Ela diz que o risco de ataque emocional, aqui, ó, deixa eu ler certinho o que eu separei. Uma pesquisa publicada na Europe Heart Journal mostra que as pessoas correm riscos 3 vezes maiores de ter um derrame nas 2 horas próximas após uma explosão de ira. Ou seja, não só o nosso problema eu posso falar assim, espiritual da nossa ira, da gente entrar em um pecado e depois esse pecado acabar sendo esquecido, a gente acaba perdendo a salvação por ele, mas também nós temos os riscos físicos de uma propensão muito maior a ocorrer um desame, a ocorrer um descontrole, ou seja, o nosso corpo, eu falei já uns 2 podcasts atrás, ele foi uma máquina criada por Jesus. Jesus deixou um manual, Deus deixou um manual, a Bíblia, para a gente entender como usá-la. E aqui uma pesquisa, mais uma vez, outra pesquisa, vem trazendo coisas que a gente já sabe lá de trás. E mostra inclusive, né, que a ira ou um ataque de raiva ali, por exemplo, acaba enfraquecendo o sistema imunológico e tornando a pessoa até 2 vezes mais propensa a desenvolver doenças cardíacas. Olha que incrível. Sim. E a gente vê isso, inclusive, lá na frente, lá atrás, quer dizer, Tiago, por exemplo, ele já indica para os cristãos no tempo dele sobre como eles podiam estar lidando com essa ira. Porque hoje a gente, através dos nossos estudos e tudo mais, a gente já sabe que, poxa, a ira, ela provoca ali um ataque no coração, poxa, isso não faz bem para você, e às vezes você hiperoxigena. Inclusive, gente, eu não sei se você aí do outro lado sabe, mas aquele ditado, tudo demais faz mal, inclusive o oxigênio demais faz mal, sabia? Quando a gente vai fazer uma cirurgia, e o fisioterapeuta trabalha muito isso na perfusão, que você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você para o coração literalmente e desvia o sangue do coração e do pulmão para uma máquina de circulação extracorpórea.
o coração está parado enquanto ele está operando, vai fazer uma ponte safena, uma reconstrução de válvula mitral, enfim, enquanto está consertando o coração, o sangue fica numa máquina de circulação extracorpórea, porque ele chega sem oxigênio, vai ser oxigenado e volta para o corpo. Se o perfusor, pode ser um fisioterapeuta, enfermeiro, enfim, quem estiver mexendo nessa máquina, colocar muito oxigênio, o oxigênio rasga as veias e dá hemorragia, a pessoa morre. Se coloca pouco oxigênio, os tecidos eles acabam morrendo por falta de oxigênio. A gente perde órgão e a pessoa também morre. Ou seja, tudo que é demais tem que ir com calma, faz mal. E por isso que Tiago já traz lá no princípio, falando para os cristãos, sobre como eles poderiam estar dominando ali. E o que você vê aí nessa parte de abaixo da superfície, pastor, que a gente possa estar analisando e olhando para estar diminuindo esses episódios de explosões? Porque assim, eu não sei se você que está nos acompanhando agora, nesse podcast, você já teve alguma crise ou algum ataque de ira, um ataque de raiva. Normalmente, nós pensamos que é a situação momentânea que causou aquilo. Só que quando você olha um pouquinho mais abaixo, né, aquilo que está abaixo da superfície, aquilo que às vezes você não consegue enxergar, acabamos percebendo que às vezes a ira é causada por coisas mais profundas, por emoções ali que às vezes estão escondidas internamente ali, que a gente nem consegue perceber, como decepção, vergonha, ansiedade, excesso de tristeza, insegurança, estresse. Quem não vive estressado nos dias de hoje, né? Nesse mundo tão frenético que a gente difícil. Vive, exaustão, inveja, desprezo, amargura, quanta coisa, né? Pode estar relacionado a um ataque de ira. E às vezes a gente, até numa situação, não sei se já aconteceu contigo, Gustavo, já aconteceu comigo, de estar no trânsito ali, dirigindo tranquilamente, aí de repente passa alguém que, porque talvez ou você não ligou a seta mesmo, ou ligou e a pessoa não percebeu, aí passa do lado chutando seu retrovisor, te xingando de tudo ali, e às vezes você fica irado com aquela pessoa. Já aconteceu comigo uma vez, um motociclista passou do meu lado ali, ó, confessando aqui, tá, gente? Passou do meu lado e me xingando todo, e eu estava num dia tão estressante, por que esse cara tá me xingando? Quer saber? Eu acelerei o carro e fui atrás dele. Aí depois assim ele ficou desesperado e aí virou ali para a esquerda e eu segui meu caminho, mas depois mais na frente eu estacionei o carro e parei para pensar, mas o que eu estava fazendo mesmo? No momento ali, e às vezes a gente está num momento assim, né, às vezes de exaustão, de estresse e acaba tendo um ataque de ira ali e não entendemos o que está causando aqui. Então a gente tem que, às vezes, cavar mais fundo, olhar mais para dentro de nós mesmos. E se for preciso, até buscar ajuda profissional, para que o profissional possa nos direcionar, para entendermos melhor o que pode estar causando esses descontroles, essas explosões emocionais. Né? E realmente isso acontece. O trânsito é uma bênção lá em BH. Quem nunca? Nossa Senhora, é cheio. Ô, gente, quando eu falo Nossa Senhora, uma vez falaram assim, você é católico, filho? Eu falei da Nossa Senhora White, então. Mas é só uma expressão, viu? Não fiquem tristes. Mas assim, muitas vezes o pessoal realmente, às vezes dá uma fechada, você fala, não, vou devolver. Ou então uma pessoa passa e tinha, você não, vou mostrar para ele. E aí eu comecei a adotar, tipo assim, passou alguém, fez coisa que eu não curti, eu falo, abençoado. Vai com Deus, miséria. Porque assim, uma coisa é fato, no trânsito, para quem está dirigindo, ele é o melhor motorista do mundo. Eu sou o melhor motorista. Até o cara que fez um negócio que você acha errado, para ele é o melhor motorista. Então todo mundo vai pensar em ter razão. Mas o nosso ponto, igual o Tiago traz, né? Seja tardio para irar-se. Você deve estar disposto, esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para se irar. Então, se deu, entrega para Jesus, falou abençoado. Esse é o segredo. E nem sempre você sabe o que a outra pessoa está passando. Talvez a pessoa está vivendo ali um dos piores dias da vida dele, e aí você acaba contribuindo para que aquele dia se torne ainda pior. Isso é o fato, é verdade. Quando na verdade, é o nosso momento de fato testemunhar de Jesus. Né? É no momento que a gente sofre ataques, pressões, passamos por decepções, que nós conseguimos mostrar o nosso verdadeiro eu. E aí é na hora de mostrarmos Jesus para essas pessoas. Então, é muito bom, né? A própria missão coloca um trechinho aqui também de uma fala do apóstolo Tiago, né? Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado, né? Então a gente tem que conseguir ir trabalhando. Não é fácil, Gustavo. Não tem jeito não. Controlar ali a ira é difícil, né? E o ponto em questão, então, é pedir a ajuda divina, né? A ajuda de Deus. Você falou do oxigênio. Eles vão até dar uma dica interessante aqui, né, que é a questão da respiração, né?
respirar fundo. Não sei se você costuma fazer isso aí. Puxa ali o ar, prende por 5 segundos. Conta até 10. Solta lentamente. E aí tentar descobrir meios para a gente conseguir, de fato, controlar essas crises quando elas vierem. É porque é aquilo que eu sempre gosto de comentar, pastor, por exemplo, sobre Jó. Eu tenho um irmão abençoado, que todo mundo sabe, ele é meio agnóstico, e ele fala assim, por exemplo, cara, vamos dizer que é verdade, tudo está escrito aí e tal. Se for, Jó foi uma sacanagem, ele fala pra mim. Eu falo, por quê? Não, porque o cara tava quietinho lá e Jesus foi, né, falar assim, ei, tu viu Jó? E tal, e começa a dar uma provocada. Mas, quando a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo, inclusive, Rodrigo Silva fala muito sobre isso em um podcast dele sobre Jó, quem quiser assistir, olha eu indicando também. Mas muito top. E ele fala sobre o quê? Jó, ele estava como um representante de Deus. Quando Satanás chega e fala que ele veio de rodear e caminhar pela terra, é como se ele tivesse posse. E aí Deus aponta e fala, não, mas tem Jó que é o meu servo, e por conta dele aquilo lá não é seu. Calma aí que ainda tem um plano para resgatar minha galera. Quando eu me coloco como cristão, existe também essa responsabilidade. Porque às vezes Satanás manda um abençoado desse para irritar, e aí eu, como filho de Deus, eu preciso ter o quê? Dar a confiança, dar uma moral para que Deus possa virar e falar assim, não, calma, mas não é todo mundo que está irado assim. Eles se iram, mas não pecam. Olha lá meu filho Daniel, olha meu filho Gabriel, meu filho WG, olha lá. E aí ele manda uma mensagem desse. E a gente precisa o quê? Ter justamente esse controle e ter uma ira adequada. Que é o que a nossa lição traz na terça-feira sobre essa adequação. É o grande desafio, né? Como ter a ira adequada. E aí onde nós percebemos que tem momentos da vida que a gente precisa sair do controle. O grande problema dessa sociedade pós-moderna já é que a gente quer sempre controlar tudo. E, inclusive, toda a tecnologia se desenvolveu, né, Gustavo, para tentar nos dar assim, mais tempo, né, porque a gente tenha mais tempo e a gente está o tempo todo conectado aqui, as nossas agendas, nossos compromissos, tudo foi desenvolvido pensando em dar mais qualidade de vida para o ser humano, dar mais tempo para o ser humano, só que parece que quanto mais a tecnologia evolui, mais a tecnologia avança, menos tempo nós temos, menos qualidade de vida nós estamos tendo também, e a nossa vida sempre aquela correria toda que acaba nos tornando propensos a episódios como esses. E aí, como que a gente vai entender assim, para ter essa ira adequada? Aí a lição colocou aqui uma pergunta que eu achei assim, muito interessante, né? Muito interessante mesmo. Coloca assim, primeiro que é pecado sentir ira? Aí a gente faz a refletir assim, peraí, é pecado? Não é pecado? A gente começou comentando sobre isso, né? E aí depois coloca a resposta assim, que até Deus fica irado. Então, se até Deus fica irado, significa que a ira não é pecado. Não é pecado sentir ira, né? Não é pecado sentir ira. Só que aí nós temos que entender que tipo de ira é esse. Deus, por exemplo, ele fica irado quando as pessoas pecam. Sim. E aí, mas a atitude de Deus não é aquela atitude que ele transforma a ira em um ato de raiva, nem de ódio, nem de destruição. Ele simplesmente odeia o mal, principalmente pelas consequências que o mal traz. Ele odeia o pecado pelas consequências que o pecado traz. Porque o pecado é que destrói a nossa vida aqui. E aí, trazendo para a gente aqui, nós entendemos então que, sim, você ficar irado com as coisas erradas, você ficar irado, como eu disse lá no início, né, com a corrupção, você é normal. Você ficar irado com uma situação que desestabiliza mesmo ali você, é normal. Só que o que vem depois é o que vai definir se essa ira é pecado ou não. A sua atitude. São as consequências. E ó, o que o pastor falou aqui já foi dica do quiz, hein? Dica do quiz, a primeira dica do quiz o pastor lançou. Se você estava desatento, volta, assiste, grava o que ele falou, porque vai cair no quiz. Então, pronto, já temos a nossa primeira dica. E realmente a questão toda é o pós. O como a gente vai reagir àquilo. Porque na vida do cristão é isso. A nossa vida é baseada em reações. Jesus, ele reagia a tudo que chegava a ele. Qual a forma que Jesus reagia? Então é a forma que eu preciso buscar reagir também, já que eu quero ser um cristão, ou um cristinho, né, que é aquele imitador de Cristo. E nós temos alguns modelos bíblicos. Quando olhamos para Moisés, por exemplo, que é um modelo de calmaria, né? Moisés é aquele cara calmo, que tinha de fato ali a mansidão como principal característica dele. O fruto do Espírito na vida de Moisés era a mansidão. Aí, de repente, Moisés ouve uma ordem de Deus e ele vai lá e, contrariado, naquele momento de explosão, de raiva, de ira, bate na rocha. E a consequência foi pesada, porque talvez o sonho de Moisés fosse de fato entrar na Terra Prometida ali naqueles dias e ele não pôde por
causa de um único momento de ira em que ele não se controlou. Daí nós percebemos alguém tão incrível como foi Moisés, por causa de um único ato de ira, de descontrole ali, ele perdeu algo que ele desejava tanto e pagou um preço tão alto, né, uma consequência tão alta. E ao mesmo tempo nós temos também um modelo que, apesar de não ter sido colocado aqui no nosso contexto bíblico, mas o exemplo de Jesus, quando vê os cambistas lá no templo. Sim. Ele chega lá com chicote e tal, e derruba todo mundo. A rocha olha ali. E aí, como entender isso? O próprio Jesus ali, que também fala lá no Sermão da Montanha, alguns momentos antes, né? Ele fala, bem-aventurados os mansos, e assim por diante, e depois está lá, descendo a chibata lá. Como entender isso também, né? Aí nós percebemos que sim, há um limite adequado, né? Quando você vê a injustiça também acontecendo, você precisa se posicionar, só que se controlar para que aquilo não se torne um ato pecaminoso com consequências que você vai ter que carregar por muito tempo. Porque uma coisa é fato, Deus perdoa do pecado, mas nem sempre se livra da consequência. Né? Uma vez eu lembro que era menino e eu indagava muito, meu irmão era o adulto mais próximo que eu tinha, eu indagava muito ele. E aí eu falei assim, cara, então suicídio, e aí e tal... Se ele se matou, não sei o quê. Aí o meu irmão falou assim, cara, mas e se ele pediu perdão? Aí eu falei, mas aí Deus vai perdoar? Ele falou, se ele pedir perdão de verdade, vai. Eu falei, mas e se o cara pular de um prédio? Aí ele pulou de um prédio de 10 andares. Aí no 5º andar ele se arrependeu e pediu perdão. Aí ele falou, pois ele pode ser até perdoado, mas ele vai morrer quando chegar no chão. Ou seja, a consequência ela realmente vai acontecer. Existe, né? E a ira adequada, ela precisa existir, inclusive, porque eu não posso ser um cristão e me abster a tudo. Uhum. Eu preciso ter um posicionamento. E às vezes esse posicionamento vai vir acompanhado de uma ira. No entanto, a forma com que eu vou deixar que as próximas ações sejam feitas ou não, vai me dar aquele equilíbrio para saber se eu estou com uma ira adequada ou não. Isso. E uma lição também que eu particularmente tirei para mim aqui é que nós temos que aprender a reconhecer as nossas emoções, não termos vergonha de reconhecer e de buscar ajuda, né? Primeiro, a ajuda de Deus, é claro, Ele vai estar sempre ali à nossa disposição, e também a ajuda de pessoas próximas, porque assim, Deus ele deseja nos dar a cura, e a cura completa, não só da saúde física ou espiritual, mas também da saúde emocional, até porque a gente vai servi-lo de forma bem melhor se tivermos uma plena saúde. Então aí nós precisamos saber também entender isso, saber buscar a ajuda de Deus ali, saber buscar ajuda sempre que for necessário, para que a gente consiga ter de fato o controle e diminuindo cada vez mais esses episódios aí de descontrole, de ira. E autocontrole, inclusive, a palavra da nossa rede semântica, que está aí na quarta-feira, que ela vai estar trabalhando justamente isso. O cristão, ele precisa se conhecer. Ele precisa saber quem ele é, o que faz, como faz. Na FIS, a gente tem uma área de atuação que é sobre a fisioterapia pélvica. E uma das maiores surpresas que a gente tem quando se encontra um paciente são que os pacientes eles não se conhecem. Então você pede para ter determinada movimentação muscular da região pélvica e os pacientes não conseguem, porque eles nem sabiam que aquilo ali era controlado. Então, assim, a gente acaba conseguindo ensinar eles, e quando eles acabam aprendendo isso, alguma disfunção que estava tendo ali no momento, ou uma incontinência urinária, enfim, ele acaba conseguindo recuperar. Quando a gente fala sobre o mundo espiritual, é preciso também que o cristão tenha esse autocontrole. Se conheça, saiba seus limites, né? Saiba quando você precisa procurar uma ajuda profissional, uma ajuda espiritual, e tenha esse autocontrole. Porque é o autocontrole que vai basear justamente todas as ações que a gente vai estar tendo, sendo elas ali numa ira adequada. Né? Sim, é o ponto de equilíbrio que nós precisamos alcançar. E envolve uma série de questões, não sei até o que você colocou na rede semântica, o pessoal daí que está nos acompanhando colocou na rede semântica, eu coloquei aqui, por exemplo, alguns, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu coloquei domínio próprio, tem tudo a ver com autocontrole, é você se dominar, e aí dominar suas emoções, dominar seu apetite, dominar talvez a língua, dominar muitas coisas, não é fácil, autocontrole.
A Bíblia, a palavra de Deus, porque a Bíblia é a nossa base e é incrível como a Bíblia ela trata de praticamente tudo, é o manual do ser humano. Né? Às vezes a gente fala que o ser humano vem sem manual, não, a Bíblia ela fala quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, a depender das nossas escolhas, e fala também, inclusive, sobre as nossas, quase caí aqui, né? Inclusive sobre as nossas emoções, então tem a Bíblia, hábitos saudáveis que está inteiramente ligado, inclusive uma das receitas para se ter um controle emocional é ter hábitos saudáveis, exercícios físicos, uma boa alimentação, descanso, sono. Então, e isso é muito importante, né? Ter hábitos saudáveis, fé. A fé é uma ferramenta poderosa, inclusive no campo da neurociência. Recentemente, a neurociência tem descoberto, né, o poder da fé na cura de doenças físicas e doenças emocionais. Quão incrível é o Espírito Santo e, claro, uma vida de oração. A gente precisa, e a gente vai se completando isso, e isso vai nos ajudando, quando você vai colocando um passo de cada vez, a ter autocontrole. Nem sempre vai ser fácil, mas o problema é que às vezes também a gente é tão ansioso que a gente quer abraçar tudo de uma vez, né? Até olhando para a rede semântica, eu falei, mas como colocar tudo isso em prática de uma vez só? Talvez seja difícil colocar tudo, mas se eu começar um passo de cada vez, a gente chega lá, acaba chegando. E na verdade, assim, nós mesmos, nós já temos um senso do que é correto e do que não é correto. Esse é o primeiro ponto para a gente conseguir olhar para o nosso autocontrole. Por quê? Eu falo sobre roupa, e minha mulher sempre me dá um cutucão quando eu comento. Eu falo assim, se a menina colocou uma roupa, chegou para o companheiro dela, né, o cônjuge dela, e falou assim, amor, você acha que tá... Se surgiu uma dúvida, é porque o seu senso já estava conversando com você. Nós já temos, e todo mundo tem esse senso. Então assim, o senso do que é correto, ele vai nos proteger de nós mesmos. Sim. Inclusive, o princípio o princípio é melhor guiado do que as emoções, especialmente quando elas são resultado de um evento estressor. Ou seja, nós próprios já temos, às vezes, um antídoto ali. E a gente precisa, às vezes, dar um ouvido nesse antídoto e conseguir estar dominando esse autocontrole. Exatamente. Para mim, assim, uma frase que foi chave na lição da semana é justamente essa que está aqui na nossa quarta-feira, né, que eu coloco assim, né? Em um mundo caótico como o que nós vivemos, é impossível não se irar, mas o conselho bíblico é que não façamos disso um motivo para pecar. E às vezes também a gente fica meio que usando isso como uma muleta, né? Ali de, mas o mundo é mau, as pessoas me provocam, e a gente não quer se controlar, né? A gente não quer pagar o preço de exercitar o domínio próprio, exercitar o autocontrole ali no nosso dia a dia, né? E aí a gente acaba se jogando na situação, né? Aquela onda, deixa a vida me levar, né? O que vier, eu tô aqui. Tá massa. E aí a gente deixa as coisas, às vezes, fugirem do controle. E não é isso que Deus espera de nós. Sim, porque, na verdade, nós temos alguns princípios já enraizados no nosso interior, no nosso próprio íntimo, na nossa mente, já sabemos o que é, e às vezes falta justamente aplicar. Eu lembro quando eu era mais menino, eu ia sair, minha mãe falava assim, juiz, hein, meu filho? Eu falava, não, eu tenho. Aí ela, então use. Se tu tem e não usa, não adianta de nada. Então, assim, nós, às vezes, não, tem um princípio, sei o que é e tal. A gente precisa aplicar. E a lição de quinta-feira, ela vai trazer 7 formas de como a gente pode aplicar, de onde a gente vai aplicar esses princípios, sobre como a gente pode reagir. E aqui, inclusive, pastor, na quinta, começa dizendo assim, a Bíblia usa a palavra ira e seus derivados mais de 200 vezes. Deus claramente conhece tudo que está envolvido na ira. Ele quer nos ajudar a lidar com as nossas emoções de maneira saudável. E aí vem, então, alguns pontinhos que seriam como a gente poderia estar aplicando. E aí, pastor, o que você vê sobre essas aplicações? Então, primeiro, conhecer os nossos objetivos ali e nos concentrar nele. Aquilo que nós já falamos no início, vocês percebem que a lição toda veio nos preparando para isso. Tanto que eu costumo dizer que quinta-feira é a prática. Até quarta-feira é teoria. Nós vamos aprender toda a teoria e tal, a base bíblica. E quando chega na quinta, é aquilo que nós vamos aplicar na nossa vida mesmo. Então, se conhecer suas emoções, conhecer suas reações, o seu comportamento, saber onde você quer chegar. Como diz, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Você precisa se conhecer. E aí, quando você se conhece, você vai saber lidar mais e até vai evitar a exposição. Mais ou menos assim, se eu sei que certas
Eu tinha um amigo, por exemplo, que ele era apaixonado por jogar futebol, mas todas as vezes que ele jogava futebol, ele ficava ali, ele sempre tinha ataques de raiva, de ira. Aí teve um momento que ele simplesmente parou, ele falou, não dá mais para mim, eu não... E aí a gente ficava às vezes assistindo para ele jogar e tudo, mas ele não ia mais, porque ele entendia que aquele era o ponto frágil dele. Eu lembro de uma frase, Gustavo, que um professor meu de psicologia falava, ele dizia o seguinte, né, não se pode colocar rato convertido para cuidar de queijo. Eu sempre achei essa frase incrível. Porque se você sabe que aquela situação vai te expor, é melhor você evitar, não ir. Então, se autoconhecer é importante. E realmente o rato convertido cuidando de queijo é uma bênção. E assim, a sequência dela fala sobre o conhecer os objetivos, concentrar, identificar, respirar, ter uma lista. Tudo isso fala justamente sobre a gente saber, sobre a gente admitir primeiro, peraí, isso aqui não serve para mim. Se isso aqui é meu ponto, porque a gente sempre fala, Satanás ele nunca vai trazer para você algo ruim do seu ponto de vista. Sempre vai ser algo que você curte mesmo. E essa é a forma dele trabalhar. A nossa forma de nos defender, ela vem justamente com algum passo a passo. Que é a gente saber aonde pisa, ter uma consciência. Isso aí todo mundo tem. Sim. Se eu estou fazendo regime, o Gabi fez, ano passado, estava no regime bruto. A gente ia para a pizzaria, ele abria uma marmita com um pepino, cara. Autocontrole. Autocontrole demais. Se eu tô no regime, eu sei que eu não vou numa pizzaria com a galera. Mesmo que eu tiver meu pepino ali dentro, eu não vou, moço, porque não é meu. Só que o dele é. Então é você conhecer os seus limites e falar, não, aqui não é lugar para mim. Seja responsável. Vai ter colocado aqui, né? Seja responsável. Pare, pense sobre o assunto, reflita, né? Diante desse cenário. Não use o mundo caótico como desculpa, a gente quer se esconder também ali, a muleta, né? E sempre, gente, o que mais legal dessa lição é que ela está abordando muito, na verdade, quebrando um tabu, procure ajuda. De fato, se você está tendo problemas, procure ajuda. E existe, Gustavo, um grande tabu com relação a doenças emocionais, ainda, principalmente no meio religioso, porque muitas vezes acha que não, aqui... Falta de Deus! Falta de Deus, é problema espiritual, vai orar, vai fazer isso, vai fazer... Claro, orar vai te ajudar no processo, estudar a Bíblia vai te ajudar no processo. Sem a ajuda de Deus a gente não é nada, mas Ele também deu sabedoria aos homens, para que através do conhecimento os homens também pudessem nos ajudar a resolver alguns dos nossos problemas. Então, talvez a maior contribuição vai ser essa, né, de quebrar esse tabu. Procura ajuda porque realmente... é necessário que a gente tenha essa ajuda. E essa aplicação, ela vai justamente nos preparar para que quando cheguem esses momentos, a gente consiga ter a maturidade de admitir, de entender aonde foi e começar a resolver. Porque isso é uma maturidade espiritual, tanto quanto uma maturidade emocional nossa, mas é necessário essa maturidade espiritual. Porque assim, o papel de Satanás é fazer a gente cair de alguma forma. Sim. Essa semana a gente está falando sobre como ele trabalha fazendo com que a gente caia através da ira, que acaba sendo um perigo. E o papel do cristão deve ser estar firmando ali numa rocha para poder não ceder à ira. Saber responder isso de forma positiva. Nós vamos, em algum momento, ser expostos a isso e já aprendemos aqui as consequências que estão no campo físico, da saúde física, no campo emocional, no campo espiritual, e aí sabemos as consequências. E agora é sabermos como responder a situações como essa. Então, da próxima vez que você ficar irado, como que você vai reagir? Essa é a questão. Porque justamente, que nem a gente falou, o pecado ele está como pós. Pastor, pensa na palavra da semana, enquanto eu vou ler aqui o finalzinho, na sexta-feira, que fala sobre o perigo de ceder à ira. E tem um trechinho grifado que diz assim, ó, o cristão sentirá as tendências do pecado, porque a carne cobiça contra o espírito, mas o espírito combate contra a carne, mantendo uma batalha constante. É aqui que o auxílio de Cristo se faz preciso. Ou seja, nós estaremos na naturalidade nossa, querendo se irar e dependendo das consequências. E Cristo vai estar justamente pronto para tentar nos auxiliar a que a gente se ire, mas não peque. Palavra da semana.
Eu não sei se vai ficar óbvio demais, mas eu acredito que é o cerne, né? Autocontrole. O autocontrole tá ótimo, ótimo. Não vai... É a mesma da rede semântica? A mesma. Olha, facilitou, hein, né, cara? Essa galera vai pegar? Facilitou, não sei, vamos ver. Facilitou e muito. Considerações finais, pastor, sobre os perigos de ceder a ira, a gente já falou muita coisa, mas no finalzinho a lição ela conclui aqui falando pra gente. Eu queria que você concluísse também, aí dando seus últimos aportes, depois eu leio mais um trechinho que eu separei aqui e a gente finaliza a oração. Claro, a palavra de Deus ela é um guia completo para nos ajudar a termos uma vida plena e uma vida completa. E é fato que o mundo que nós vivemos, ele sempre nos expõe a muitas situações de risco e às vezes Satanás ele usa isso para de fato nos causar ali um descontrole emocional e assim como ele tentou fazer com Moisés, nos tirar do plano de Deus. Às vezes um único momento pode trazer consequências eternas para a vida de alguém que sempre foi tão dedicado, tão zeloso. Então precisamos aprender que através do Espírito Santo, Deus ele está disposto a nos ajudar a termos cada vez mais controle das nossas emoções, a desenvolver os frutos do Espírito que são tão essenciais na nossa vida e, ao mesmo tempo, a compartilhar isso com as outras pessoas. E, ao mesmo tempo, sermos uma rede de ajuda, de apoio. Talvez se você consegue identificar que algum amigo, algum colega aí da classe está passando por algum tipo de crise emocional, não deixa a pessoa ficar isolada. Chega junto, abraça, ajuda e entende que cada um de nós temos os nossos momentos, né? Então estamos aqui para de fato fortalecer uns aos outros e levar uns aos outros a entender quem nós somos de fato e o que Cristo deseja fazer em nós. Show de bola! O que eu separei aqui para o nosso finalzinho foi justamente sobre o silêncio. Porque a gente está ali no último parágrafo, no começo do último parágrafo, fala que há um poder maravilhoso no silêncio. Quando alguém vem e te ofende de algo, enfim, que foi a questão do trânsito que a gente exemplificou, quando você fica calado, você acaba se ouvindo, aquele momento passa e você consegue sair do momento de ira sem pecar. E até a outra pessoa... Sim, quebra ela. Corresponde, né, a sua reação. Sim. Então, assim, o cerne dessa lição que eu tiro é que o cristão ele precisa ter um controle da língua, um controle da resposta. Eu tenho uma frase que diz, nada grita mais alto que o silêncio. Eu acho o silêncio ensurdecedor. Mas aí a minha esposa fala assim, não, você tem que aprender a ficar em silêncio. Eu chego em casa, eu ligo a TV, eu ligo o som, eu ligo não sei o quê, e vou ver meme no celular com o vídeo alto. Ela, meu Deus, muita coisa aqui, amor, escolhe uma. Mas, assim, existe um poder muito grande no silêncio, e em especial, se a gente utiliza o silêncio como reação à ira, ele também vai nos ajudar, para que nesse momento de ira a gente consiga irar sem pecar, porque nas consequências, quando chegar o momento, a gente já conseguiu se ouvir, conseguiu entender o quão grandioso ou não era aquela situação, e a gente consegue sair dela de uma maneira mais cristã, eu diria. Então, que você consiga desenvolver esse silêncio e peça para Jesus ajuda. Não é fácil, né? Em 1, 2 ou 3, muito menos 5 dias, às vezes vai até 100, mas uma hora chega. Se a gente pedir, Deus vai estar pronto para nos ajudar. É isso aí, um passo de cada vez. Pronto. Pastor, finaliza para a gente então com uma oração e a gente vai concluindo mais um episódio da semana. Vamos orar. Amado Deus, louvamos o Teu nome pela Sua bondade, pela Sua graça e principalmente pela Sua disposição em nos ajudar com os nossos conflitos pessoais aqui na Terra. E neste momento eu peço a Ti para que, através do Teu Espírito, o Senhor abençoe cada pessoa que vai acompanhar esse podcast e que cada uma dessas pessoas sejam transformadas, Senhor. Que o temperamento seja transformado, moldado segundo o caráter do Senhor Jesus Cristo e que quando vier os momentos de descontrole emocional, ou situações que nos exponham ao descontrole emocional, que o Senhor nos ajude a nos lembrar quem nós somos e de onde nós viemos, que foi das mãos do Senhor. Amém. Para que possamos te representar, mesmo nos momentos em que talvez a ira tentar bater a porta do nosso coração. Amém. Deus nos abençoe, é o que nós pedimos e te agradecemos desde já, porque sabemos que o Senhor ouve e atende a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bom, gente. Chegamos ao fim, então, mais um episódio. Você que acompanhou aí, parabéns, estamos juntos, é nóis. Um feliz sábado e um ótimo estudo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.